parceira do ator e do criador. Ela é personagem e às vezes ela pode até protagonizar um espetáculo. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Agnaldo Nicoletti, eu sou iluminador, sou trabalhador da cultura em São Paulo. Eu tenho criado luzes para alguns espetáculos de dança e de teatro já há mais de 10 anos. E me empenhando na criação de luz para, junto com eles, fazer o melhor da cena, o melhor trabalho que eu posso. O foco desse trabalho, desse vídeo, é falar com quem opera a luz, sendo iniciante ou não. O operador de luz encontra um ambiente de trabalho, às vezes prático, agradável, às vezes não, né? Então, a minha dica é para um roteiro de luz, para facilitar o serviço, porque eu encontrei também esse caminho, fui achando o meu jeito de construir esse roteiro, e é sobre esse jeito que a gente vai falar. O que é um iluminador? Ele é quem desenha, faz uma planta baixa, coloca toda a ideia de luz para que o operador especificamente possa transformar aquilo em ação. Quer dizer, o operador, nesse caso, ele é um performance da luz. Ele está junto com o ator, respirando e fazendo a cena acontecer. Como esse trabalho às vezes é pouco explorado dentro de uma escola, você falar especificamente de roteiro, eu acabei adquirindo um jeito meu de fazer. Por conta até da correria do dia a dia, eu passei a experiência de um caderno de produção virar um caderno de roteiro de luz. E a partir disso fazer rascunho para as minhas ideias de luz, para os meus desenhos de iluminação e também para receber o trabalho dos outros, que às vezes não vem pronto. Acontece, nem sempre o trabalho chega pronto, com roteiro. Então, é uma receitinha e uma dica que eu vou passar sobre isso. Para falar de dicas, eu tive um pouco de ajuda aqui de todas as dicas do Valmir Pérez, que eu vou deixar o link, que eu acho uma coisa legal para quem conhece já. Não é novidade falar dele, que é o mestre da luz. E também falar de amigos que me ajudaram a fazer isso. Não foi uma coisa, o roteiro não foi uma coisa tirada da cartola. Ele é um aprendizado de vários mestres também, que eu estou sintetizando aqui. Primeira coisa, eu tenho aqui um caderno. Eu sempre compro um caderninho quadriculado para fazer um desenho. Antes eu comprava caderno normal, de pauta. E eu faço uma planta baixa simplificada do que é a luz que está desenhada para o espetáculo. E então eu desenho, como vocês podem ver, uma planta baixa simplificada do que é o palco, os objetos cênicos, quando tem, e coloco isso em primeiro lugar. Faço uma simplificação também do que seria as áreas de força do teatro. Para quem não entende às vezes o que é isso, vamos simplificar. Eu faço um jogo da velha, desenho sobre a minha planta baixa, e eu estabeleço 9 áreas, onde eu tenho a frente do palco 3 áreas, o meio do palco 3 áreas, o fundo do palco 3 áreas. E assim eu dou já a posição de focos e de elementos cênicos que eu encontro na peça que eu vou roteirizar. O segundo passo é a relação do meu caderno com a interface, com a mesa. A gente encontra mesas diferentes, algumas mais simples, outras muito sofisticadas. Nem sempre um operador de luz domina a mesa que ele encontra. Então, às vezes há necessidade de organização da mesa e eu faço essa interface com o meu caderno. Então, trata-se do seguinte: eu numero as luzes principais, aquela chave que fazem parte do roteiro, e escrevo no meu roteiro essa numeração antes de começar o roteiro propriamente dito, com as deixas e as cenas.
E no final, quando termina todos os focos, todos os trabalhos, se tem, por exemplo, no caso, uma máquina de fumaça, uma, um globo, um estrobo, eu acrescento e, por fim, ainda coloco, como eu gosto de fazer, a luz da plateia, para que esteja tudo na minha mão, no controle, na hora de iniciar e de terminar o espetáculo. Já tenho ali uma planta baixa com um desenho simplificado de onde estão os focos, aonde está o cenário, organizado como um sistema de quarteladas simplificados. Então a gente vem para cenas em seguida, né? E eu passo a colocar ponto a ponto cada mudança dentro de uma cena, cada mudança de luz que for necessária, para em seguida começar propriamente a fazer as marcações das cenas gravadas. Esse é um método simples, todo mundo faz, tem gente que nem coloca o texto, só vai numerando e indo direto para a mesa. Mas eu falo isso porque eu acho melhor a gente anotar, porque pode ser que as condições que a gente encontre de um teatro para o outro, de uma mesa para outra, não sejam ideais. E a gente fica passível de uma falha. Então, anotar, ter tudo organizadinho vai ajudar bastante. Eu tenho um outro modelo que pode ser complementar ou trabalhar junto com este, que trata de um roteiro onde eu coloco o número das cenas, as deixas por escrito, onde eu coloco um trecho da fala onde se marca a mudança de luz, movimento ou gesto, ou som, ou ruído, qualquer deixa entra nessa anotação e depois as luzes que vão atuar junto. Então eu tenho aqui esse tipo um pouco mais complicado, aparentemente, onde eu coloco as luzes que entram na cena, mesmo que não estejam gravadas separadamente. Como a gente vê no final, eu anoto aqui o número de 3 luzes que formaram a minha cena, com o percentual de cada uma e uma explicação rápida, porque se eu precisar acioná-las independente da mesa, há mesas que falham, gente. Às vezes a gente tem que ter um plano B. Então esse é um tipo de desenho também que eu recorro. E assim eu monto o meu desenho. Eu vou criando cadernos, principalmente quando a gente tem mais do que um trabalho para fazer na semana, e na realidade a gente não encontra essa tranquilidade de fazer vários ensaios, de estar acompanhando os atores. Às vezes todo esse trabalho vem com um iluminador, e o operador chega muito comumente no final do processo, e ele precisa dessa ajuda. Existe uma situação que parece que é simples falar de roteiro, que é só você ir lá e operar. Por quê? Teve um trabalho muito grande, extensivo, para criar uma luz, para montar uma luz. Teve um trabalho muito grande para os atores decorarem o texto, encenarem todo aquele trabalho. E aí chega na última hora, você coloca uma pessoa que pode ou não estar bem preparada para aquilo, mas que tem muito pouco tempo para resolver o trabalho. E ele é quase um ator em cena. Ele não é fisicamente, mas é a luz dele que chega. E se isso não chega no tempo, junto, respirando com o ator, a atriz, com a cena, com a música, com a bailarina, isso vai estragar. E a gente recebe muita crítica dizendo que a gente estragou o bolo, sabe? Sem um bom ensaio técnico, também eu diria que a gente fica vendido e os atores ficam sem luz, literalmente. O que eu vejo, muitos diretores tratam o ensaio técnico de maneira tão diferente que eu não sei o que aconteceu nas escolas de diretores, sabe? Porque às vezes eles não dão atenção nenhuma para o ensaio técnico e às vezes eles dão atenção para o ator o tempo todo, porque é muito louco, você espera isso às vezes dos diretores e isso não acontece. E lembrar que nem sempre quem está operando luz é um profissional próximo aos atores, próximo aos diretores,
é uma deficiência de mercado, talvez, de não trazer esse profissional para perto. Eu não sei explicar isso. Acho que existem várias questões. Mas, se você quer a eficiência desse profissional, parte do próprio iluminador, do diretor ou dos três, o profissional que opera, criar um bom roteiro com muita atenção e fazer um bom ensaio técnico.